Como eu disse ontem, essa é uma palavra para os casados e essa é uma palavra para os solteiros. Para os casados tem um caráter terapêutico, para os solteiros pode ter um caráter preventivo, construindo para não cair. E aí vamos ver qual é a primeira coluna de sustentação de um casamento feliz, abençoado, bem-sucedido. Fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Se você está marcando, marque aí. E eu gosto de ver toda a igreja marcando, porque quando você escreve, você guarda mais do que quem só ouve. E você ainda tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Se você está marcando, marque aí uma definição de fidelidade. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Dá para repetir comigo? Fidelidade é honrar o outro na ausência. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: ouviste que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus não estava preocupado apenas com as ações externas. Ele estava sim preocupado com a fonte de todas as saídas da vida. A Bíblia diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E Jesus está falando também do adultério que pode estar nos nossos olhos. Qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, no coração já adulterou com ela. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11 e 12, ele dizia assim: olha, Timóteo, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E fiéis em tudo. É interessante como o número de traições hoje se equivale entre homens e mulheres. O que outrora era um problema da maioria dos homens, na sua maioria homens, hoje já está quase que igual o número de mulheres e o número de homens infiéis. Por isso a Bíblia diz para as mulheres: sejam temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Alguns interpretam esse texto dizendo monogamia. Paulo estava falando sobre monogamia. Um homem para uma mulher. Outros dizem, não, Paulo estava falando sobre um só casamento. Um só casamento. Eu penso que se Paulo estava falando sobre monogamia, certíssimo. E se Paulo estava falando sobre um só casamento, era exatamente o que Deus pensava quando instituiu o matrimônio. Até que a morte o separe. E ele diz: e governe bem seus filhos e a própria casa. Há um outro texto em Cantares, capítulo 4, verso 12,
que de jardim fechado és tu. Dá para repetir comigo? Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Olha a figura de linguagem interessante para falar de fidelidade. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Dá para você repetir comigo? Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. O texto está falando de fidelidade, lealdade, comportamento responsável. Jardim fechado és tu. Toda mulher casada deve ser um jardim fechado em que só o seu marido tem acesso. Todo homem casado deve ser um jardim fechado em que só a sua esposa tenha acesso. Jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Quando a gente lê o capítulo 8 de Cantares de Salomão, a gente encontra um outro texto que é uma autoafirmação dela, da esposa. Ela diz assim: eu sou um muro, os meus seios as suas torres, e por eu ser assim, fui tida por digna do meu amado. Ela está falando de comportamento. Ela está falando da sua maneira de ser como mulher aliançada, comprometida, casada. Eu sou um muro, se referindo aos muros de Jerusalém. Os meus seios, suas torres, aonde ficavam sentinelas. E por eu ser assim, ela está dizendo: eu não sou uma mulher vulgar. Eu não sou uma mulher sem juízo. Eu não sou uma mulherzinha qualquer. Eu sou como um muro, uma mulher de difícil acesso. Eu sou um muro, os meus seios, suas torres, e por eu ser assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Não dá para a gente falar de fidelidade sem refletirmos sobre um assunto que Jesus fez questão de inserir na própria oração dominical. Ele disse assim no capítulo 6 de Mateus: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Veja que tentação é um assunto que precisa ser discutido, conversado, refletido. Por quê? Porque todo pecado é precedido por uma tentação. Todo pecado é precedido por uma tentação. Então, a tentação, na verdade, é o desafio nosso de cada dia. Amados, o grande desafio do casamento, que é a espinha dorsal da família, o grande desafio para os casados é preservar a aliança conjugal sendo fiel. É preservar a aliança conjugal através da fidelidade. E o que é fidelidade? Honrar o outro na ausência. Estou me lembrando da esposa de Potifar. A esposa de Potifar
oficial de Faraó, de tanto conviver com José, e a Bíblia diz que José era formoso, bonito, de porte e de aparência. E a Bíblia diz que um dia ela, apaixonada por José, sendo esposa de Potifar, chegou para José em um lugar talvez privado, mais privado da casa, e disse: deita-te comigo. Pergunto, ela honrou o seu marido na ausência, sim ou não? Outra vez, ela honrou o seu marido na ausência, sim ou não? Não. O outro foi Davi. A Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi mandou o exército, mandou Joabe e ficou em casa, no palácio. À tarde, Davi acordou, se espreguiçou, foi para a varanda, e quando ele estava na varanda, depois do almoço, numa segunda-feira, ele olha e vê Betseba, que deveria ser uma mulher muito bonita. Vê Betseba tomando banho nua. E quem era Betseba? Era a esposa de um dos oficiais mais leal a Davi. Betseba era esposa de um homem de confiança de Davi. Ele simplesmente manda que os seus subordinados trouxessem Betseba. E ele se relaciona sexualmente com ela. Pergunto, ele respeitou, ele honrou o seu homem de confiança, sim ou não? Sim ou não? O que é fidelidade? Honrar o outro na ausência. Vamos dizer mais forte? Vocês precisam guardar isso. Só as mulheres. O que é fidelidade? Só os homens. Só os solteiros. Todos juntos. O que é fidelidade? Davi honrou Urias, sim ou não? A esposa de Potifar honrou o seu marido na ausência, sim ou não? Então preste atenção. Eles caíram em tentação. Eles caíram em tentação. E tentação... Olha esse texto aqui, que interessante. Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão de Jesus Cristo, que escreveu essa epístola à igreja de Jerusalém. Capítulo 1, verso 14 e 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Preste atenção que o texto não está dizendo cada jovem é tentado. O texto não está dizendo cada adolescente é tentado. O texto não está dizendo os homens de 50 anos são tentados, porque tem a crise dos 50 anos. Tá? Os homens de 50 anos são tentados. Também não está dito que os pré-adolescentes são tentados. Ou seja, tentação é um problema de todos os homens e mulheres que estão vivos. As crianças são tentadas. Os jovens são tentados. Os adolescentes são tentados. Os adultos são tentados. Os casados são tentados. Os solteiros são tentados. Vocês foram tentados hoje. Quem não foi tentado a comer mais um pãozinho no café? Quem não foi tentado a, de repente, explodir com a esposa porque ela demorou
mais do que 15 minutos para se trocar. Porque mulher é assim, não é? Tem que trocar umas 10 roupas antes de sair. Outro dia eu fiquei vendo a minha esposa, ela trocou 5 roupas antes de... Essa não está boa, essa não está boa. Isso, a gente fica esperando, porque o homem é muito prático, né? Se deixar, o homem usa a semana toda a mesma camisa e a mesma calça. Não é? Quem não foi tentado hoje, de repente, a transgredir no trânsito? Quem não foi tentado esta semana a falar um palavrão na empresa ou então na rua? Quem não foi tentado a falar mal da vida do outro? Quem não foi tentado? Gente, todos nós somos tentados todos os dias e logo pela manhã, tentado a ficar na cama e não vir para a igreja. Isso é uma tentação, não é? Tentado a olhar aquilo que não deveria. A mulher é tentada tanto quanto o homem, só que a mulher expressa a sua tentação de forma diferente. Por exemplo, você sabe onde está o maior fraco do homem? Nos olhos. E sabe onde está o maior fraco das mulheres? Na boca. Você nunca vai encontrar 30 mulheres pescando juntas. Vocês nunca vão encontrar 30 mulheres caçando juntas. Porque o fraco das mulheres está na boca. Ei, olhe para cá. A mulher tem muita dificuldade para guardar segredos. Elas têm que dar uma ligadinha para a amiga. E ela diz assim, estou te ligando, mas é para você orar, hein? E já contou o segredo. O fraco das mulheres está na boca. A mulher precisa falar. E se não tiver ninguém com quem falar, ela fala com o cachorro. Ela fala com as plantas. Ela fala com a roupa. Ela fala com ela mesma olhando no espelho. E tem coisa que só as mulheres conseguem explicar. Chorar olhando para o espelho procurando o melhor ângulo. É coisa de mulher mesmo, né? O fraco das mulheres está na boca. Agora, sabe onde é que está o fraco de todo homem? O fraco de todo homem está nos olhos. Suponhamos o homem está no saguão de um hotel e ele está esperando uma informação sentado na frente do balcão, numa cidade praiana. Aí chega 5 jovens vestidas perigueticamente. Não é? Mostrando mais do que deveria. E o irmão está sentado naquela poltrona na frente do balcão aonde estão as meninas. Ele olha assim e diz, sangue de Jesus tem poder. Me segura, Jesus. O fraco de todo homem está nos olhos. E não é um problema só de jovens e adolescentes, é um problema de todos. Não tem idade. Não tem idade. Eu ouvi falar que uma das rainhas, já velhinhas, na Inglaterra, era viciada em filme pornográfico. Não tem idade. Eu estava almoçando com um pastor. Ele já tinha perto de 80 anos. E eu fui almoçar com ele, ele me levou num restaurante muito bom, lá no Rio de Janeiro. E nós estávamos sentados à mesa, ali almoçando, uma comida excelente. E quando de repente, nós estávamos sentados de frente para o corredor, quando de repente entrou 3 ou 4 meninas com salto dessa altura, vestidas perigueticamente, mostrando mais do que deveria. E elas passaram, e nós estamos de frente. E o primeiro olhar é inevitável. Eu e ele olhamos, e elas foram embora. O problema é que alguns, para não sair do primeiro olhar, que é inevitável, vão acompanhando.
Passaram, e aí ele olhou para mim assim e disse: pastor Josué, esse é o nosso problema. Eu disse: como? Perto de 80 anos. Eu pensei que era problema só dos jovens. Eu pensei que era problema só até os 50, 55, vai estar perto dos 90. E ele disse: pastor, esse é o nosso problema. O que significa dizer que quando se trata de tentação, não tem idade. Não tem estado civil. Não tem nível de escolaridade. E o texto está dito: cada um é tentado. Pelo diabo? Não. E é interessante que nesse texto, Tiago não coloca a figura do diabo. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Em nenhum momento, Tiago diz: cada um é tentado pelo diabo. Ele diz: cada um é tentado pela própria cobiça. O diabo tenta? Tenta. Agora, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. A tentação é um grande desafio, não por causa do que está fora, mas por causa do que está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior adversário não é o diabo. O nosso maior problema não é o diabo. O diabo é um problemão, o diabo é um adversário, o diabo é perigoso, o diabo é inimigo, mas não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Paulo chama de carne. Paulo chama de velho homem. Quando Paulo dá um grito em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo está falando de uma luta interior. Paulo está falando de uma guerra interior. Paulo está falando: em mim habita uma velha natureza contra a qual eu preciso lutar todos os dias. Por isso, eu não acredito que é possível um cristão viver em vitória se vez ou outra ele não jejuar. Eu não acredito. O jejum é a única forma de nós enfraquecermos a carne. Eu vou repetir isso. O jejum é a única forma de nós enfraquecermos a carne. Todo cristão precisa periodicamente fazer um jejum. E hoje não é só jejum de carne vermelha. E hoje não é só jejum de pão e de café. Hoje não é só jejum parcial, comendo legumes. Hoje temos que fazer jejum de internet, jejum de televisão, jejum de Facebook, jejum de Twitter, jejum de Instagram, jejum de computador. Hoje, nós temos que fazer jejum de tudo isso para que haja um processo de desintoxicação. Eu não acredito que seja possível um cristão viver em vitória se periodicamente ele não faz um jejum, ainda que parcial. Porque a única forma de você enfraquecer a carne
é colocando a carne no altar da consagração, para que ela seja queimada e, consequentemente, enfraquecida, para que ela seja queimada no fogo da renúncia, da santidade, do não ao desejo desordenado dela. Se vocês me entendem, digam amém. Todo pecado é precedido por uma tentação. A pergunta é: por que muitos não vencem a tentação e se rendem ao pecado, arruinando sua vida, seu casamento e sua família? Por que muitos não vencem a tentação, arruinando sua vida, o seu casamento e sua família? Por quê? Vamos ver. Primeiro, excesso de confiança. Excesso de confiança. Pensar que está no controle ao flertar com o pecado. Em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao verso 36, Jesus conversa com Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Aí Pedro diz: ainda que seja necessário eu morrer, eu não vou te decepcionar, eu não vou te negar. Amados, o problema de Pedro tem sido o problema de muita gente. Excesso de autoconfiança. Outro dia, minha esposa ligou para a mãe da namorada do meu filho e disse assim para ela: o Pedro está namorando com a sua filha. Agora, nós estamos instruindo ele, alertando ele, avisando ele. Agora a senhora não só instrua, avise, alerte e cuide da sua filha. Porque não é porque o Pedro é filho de pastor que os hormônios dele são convertidos. Porque tem pai que diz: aquele menino é tão bom que ele pode ficar em casa com a minha filha sozinho, que eu tenho certeza que nada vai acontecer. Aquela menina é tão santa, que ela pode ficar com meu filho em casa sozinhos. Ei, acorda! Muitos estão pecando, cedendo, porque à semelhança de Sansão, pensam que é possível flertar com o pecado e sair ileso. É possível brincar com o pecado e sair ileso. Amados, foi Jesus quem disse: a carne é fraca. Repetem comigo. A maior evidência que a carne é fraca é que eu estou barrigudo. A maior evidência de que a carne é fraca é que muitos aqui estão acima do peso, como eu. A maior evidência de que a carne é fraca é que tem gente que não consegue se desvencilhar de um vício. Não estou falando só do vício do álcool, só do vício do cigarro, só do vício da maconha, só do vício da cocaína. Estou falando de todo tipo de vício. Aquilo que você não consegue dominar, dominou você e se tornou seu próprio ídolo. Um dia uma senhora me disse: meus filhos estão se tornando jogadores viciados, porque o pai é um viciado em jogo que está induzindo os filhos pelo mesmo caminho.
Tudo aquilo que você não consegue dominar, controlar, te domina, te controla, te escraviza. Tudo porque a carne é fraca. E se a carne é fraca, eu não posso brincar de flertar com o pecado. Porque o pecado gera a morte. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. Outros cedem e caem por não impor limites. Limites servem para demarcar o seu território. Paulo disse: quem está em pé, olhe para que não caia. Quem está em pé, vigie, fique esperto, fique atenta, fique alerta, para que não caia. Não impor limites. Preste atenção. Se a carne é fraca, se o diabo não brinca de ser diabo, se o pecado mata, eu preciso viver alerta. Eu preciso viver atento. Eu preciso viver de forma prudente. Eu preciso viver de forma vigilante. Quando a Bíblia diz assim, orai e sem cessar, é porque o diabo não tira férias. Não tem feriado para ele. Escute, por que Davi pecou adulterando com a mulher do seu homem de confiança? Primeiro, ele não levou a sério esta verdade. A carne é fraca. Segundo, ele estava no lugar errado, olhando na direção errada e com uma motivação errada no coração. Eu costumo dizer que Eva caiu porque ela ouviu quem não tinha nada de Deus para dizer, ela olhou na direção que não deveria estar olhando e ela parou aonde não deveria ter parado. Então ela para aonde não deveria ter parado. Ela ouve quem não deveria estar ouvindo. E ela olha para aquilo que Deus havia dito, vai te matar. Amados, preste atenção. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. E a gente precisa, com frequência, tomar cuidado para qual direção estamos olhando, em que estamos descansando o nosso olhar. A Bíblia diz, e viu Eva que o fruto era bom para se comer. E Deus havia dito, cuidado, porque o dia em que você comer isso, certamente morrerá. Impor limites. Hoje, é preciso a gente colocar limite no tablet. Colocar limite no celular. Colocar limite no computador. Colocar limite no nosso carro. Colocar limite no nosso território de trabalho. Nós precisamos colocar limites nas nossas conversas com alguém do sexo oposto. Colocar limites nas brincadeiras, no cotidiano da vida com outras pessoas. Sabe por quê?
Se Davi pudesse nos dar um conselho depois do seu pecado de adultério com Betseba, ele diria o seguinte para nós: vigie os teus olhos, porque tudo começa a partir daí. Vigie o seu coração, porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E vem cá, irmão, deixa eu dar um conselho para você. Toda tentação é mais fácil vencer quando ela começa. Toda tentação é mais fácil vencer quando ela começa. Quando a mulher disse para José: deita comigo, qual foi a resposta dele? Quem sabe, vou orar, vou pensar, vou estudar. Você me dá um dia? Não. A resposta dele foi rápida, categórica, clara. O teu marido, ou seja, você não é minha, você é dele. O teu marido entregou tudo ao meu controle. Ele me deu tudo para que eu gerenciasse, menos você. E depois tem outra: jamais eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus. Sabe por que José foi rápido? Sabe por que José não pensou duas vezes? Sabe por que José não deixou para outro dia? Porque a carne é fraca. Se você der um dia para pensar, já era. Se você der um tempo para ficar matutando, já era. A tentação se vence assim que ela começa. Não podemos deixar que isso cresça dentro de nós. Davi diria: vigia os teus olhos, vigia o teu coração, cuidado com o seu tempo livre, porque foi nesse momento ocioso, na varanda, na segunda ou terça-feira, que ele começa. Você já ouviu falar que mente vazia é a oficina do diabo? Mente vazia é a oficina do diabo. Por isso que eu tenho um ponto na minha filosofia de vida: ocupe-se com o que é construtivo enquanto espera. Está esperando? Encha a sua mente daquilo que é bom, agradável, que edifique e que seja puro. Está de férias? Cuidado com sua mente. Cuidado com o seu tempo livre, porque um caso pode começar numa parada para o café na empresa. Um caso pode começar num almoço de negócios. Eu ajudei uma pessoa que o casamento estava praticamente destruído por causa de um envolvimento dele extraconjugal. E sabe quando foi que o caso começou? Numa ida para a praia. Ele, a esposa, um casal de amigos e uma amiga. Enquanto a esposa dele ficava na praia, debaixo do guarda-sol na areia, ela nunca quis entrar na água com ele. A amiga do casal entrou com ele nas águas do mar, romanticamente. E num mergulho e o outro, os dois mergulharam num envolvimento emocional, que terminou no adultério. Então significa dizer que um caso pode começar num passeio com famílias na praia. Davi diria: cuidado com o seu tempo livre, porque um caso pode começar no cursinho de inglês. Pode começar na faculdade, quando se faz trabalhos em grupo.
pode começar, pasmem, no ensaio do grupo de louvor. Um dia, em um certo lugar, eu ouvi uma história de que a ministra de louvor, de tanto ensaiar com o grupo, teve um problema com o baterista daquela igreja. O que eu estou tentando dizer para vocês é que a tentação é um desafio nosso de todos os dias. Diga, a carne é fraca, o diabo não brinca, o pecado mata. Outra vez, a carne é fraca, o diabo não brinca e o pecado mata. Agora, se a carne é fraca, o diabo não brinca e o pecado mata, eu preciso viver ligado, vigilante. É que nem o Lucinho outro dia disse que se a carne é fraca, o diabo não brinca e o pecado mata, e Jesus disse para vigiar, a gente tem que acordar assim já, ó. Assim, ó. E passar o dia esperto. Porque é sutil. Um dia, uma irmã do grupo de oração foi pedir conselho para um evangelista. E ela queria um conselho porque o seu casamento não ia bem. Ele, em vez de aconselhar, contou para ela que o casamento dele também não ia bem. E um foi tentar consolar o outro e acabaram no motel. O que eu estou tentando dizer para vocês é que há um grito de alerta do Espírito Santo. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A única forma de nós preservarmos a aliança, sendo fiéis até a morte, é vivendo de acordo com o que a palavra diz para nós viver. Primeiro, não acredite na tua carne, ela é fraca. Segundo, imponha limite. Por exemplo, nunca foi tão fácil pecar tecnologicamente agora. Porque o que estava longe veio para perto. O que era proibido, hoje as crianças de 9 anos têm acesso. Hoje, imagina, gente, para namorar, ou seja, para um marido ou uma esposa envolvidos extraconjugalmente, falar com uma pessoa da outra cidade, tinha que escrever uma carta, colocar no envelope, ir escondido no correio, selar a carta, para depois de 20 dias a carta chegar lá, não é? Hoje, Facebook, e-mail. Hoje, tem filmadora, se vê em tempo real. Então, se a tecnologia veio para nos ajudar, facilitando nossa vida, o inimigo tem usado esta ferramenta também para destruir vidas. A pergunta que eu tenho feito é... Antes, porém, eu tenho dito para as esposas, confie, mas não exageradamente.
Eu tenho dito para os homens: confie na tua mulher, mas não cegamente. A minha confiança não pode ser uma confiança burra e cega. A confiança da minha esposa não pode ser uma confiança burra e cega. Bem-aventurado é o homem que tem uma esposa bisbilhoteira. A minha esposa precisa me ajudar a não pecar cuidando de mim. Sem ser castrador, é lógico. Eu preciso ajudar a minha esposa a não pecar sem ser castrador. Por isso, às vezes em quando, a minha esposa olha o meu celular. Até porque quem não deve, não coloca senha. Ou seja, coloca a senha, mas não esconde a senha da esposa. Quem não deve, não atende o telefone atrás da parede. Você não é traficante, pô? Outro dia, eu acompanhei um caso onde ele levava o telefone para o banheiro. Quando ia dormir, escondia o telefone. Crente, obreiro, e dizendo que não tinha nada a ver. Apagava todas as mensagens no celular. Quem apaga a mensagem é a gente que está com coisa errada toda hora. Tem que apagar, tem que apagar, tem que apagar, tem que apagar. Irmã, se o teu marido está apagando mensagem toda hora, tem coelho nessa moita. Não é possível, se não for uma coelhinha. Se a tua mulher está apagando mensagem toda hora, tem que apagar, tem que apagar, tem que apagar. Tem coisa errada, não é possível, gente. Não é possível. Tem que colocar limite no telefone, gente. Algumas coisas só se fala com a esposa. Um dia eu ouvi um rapaz atender o telefone perto de mim no aeroporto. Eu falei assim: meu Deus. Empresário falando com a secretária, sei lá. Ele falava assim: ó, não, meu amor, minha fofa, meu anjo, queridinha, preste atenção, meu amor. Eu pensei, depois do expediente é motel, cama. E duvido que ele fala assim com a mulher dele. Ô sua anta, não achou ainda não? Com a mulher assim. Escute, quando eu fico vendo algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres conversando no WhatsApp, no Facebook. Boa noite, meu anjo. É tua mulher? Não? Que conversa é essa? Bom dia, meu amor. É teu marido? Que conversa é essa? Percebe como tem gente brincando de flertar, pensando que isso não pode virar um caso? Querem ver? Vou contar uma história para vocês. Um pastor aconselhou uma irmã, para vocês verem que não tem bom. Pode ser pastor, pastora, presbítero, apóstolo, vice-deus, pode ser o que for. Não tem bom. O pastor aconselhou a irmã, ficou com o telefone dela, ela ficou... O pastor ficou com o telefone dela, ela ficou com o telefone do pastor, normal. Eu tenho um monte aqui de telefone das irmãs lá da minha igreja. Está tudo aqui para minha esposa ver, para meus filhos verem, para todo mundo ver. Inclusive, geralmente, quando eu coloco o nome da irmã, eu coloco o nome do marido dela junto. É Maria do Joaquim. Joaquim da Maria. Eu coloco assim. Aí o pastor um dia estava na casa dele, à tarde,
E a irmã chamou ele e eles começaram a conversar, e de repente até sobre o problema, não é? Os problemas e tal, né? E o pastor e tal, preocupado em ajudar a irmã, aconselhando e tal. De repente, a irmã perguntou assim para ele: o que você vai fazer agora? Ele disse: tomar banho. Até aí tudo bem. Quem não toma banho? Você toma banho? Quantos não tomam banho aqui? Levante a mão. Até aí tudo bem, todos nós tomamos banho. O problema não está aí. O problema foi que depois ela escreveu assim: como eu gostaria de estar aí para esfregar suas costas. Aí começou a ficar sério. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Como você acha que ele deveria responder para ela? Como você acha que ele deveria responder para ela? Ah, sim. Certo. Sabe o que ele respondeu? Quem sabe um dia o diabo é mestre em seduzir. O diabo é mestre em seduzir. O diabo é que nem o traficante. O primeiro baseado é de graça. A primeira carreira de cocaína é de graça. A primeira dose é de graça. Depois que viciou, agora tem que pagar e muito caro. E se não tiver dinheiro para pagar, então vai vender para mim, senão pagará com a própria vida. O diabo é mestre em seduzir. Aí ela termina a conversa, deixa o celular em cima da mesa. Sabe o que aconteceu depois? Mas deixa eu concluir aqui. Aquela conversa terminou, ela deixou o celular em cima da mesa, o filho adolescente pegou. E ele vai usar o WhatsApp da mãe. E de repente ele vê aquela conversa esquisita do pastor com a mãe. Ele entra no quarto, diz: ô pai, veja o que a mãe vem conversando com o pastor da igreja. Agora você já imaginou perder a moral, perder o crédito e perder a igreja por causa de uma conversa tola no WhatsApp? Gente, eu estou construindo o meu ministério há 30 anos. Há 30 anos que eu ando por esta nação, ajudando no processo de restauração de famílias. Há 30 anos que eu venho visitando igreja por igreja. Talvez hoje não haja um lugar nesta nação aonde eu vou que eu não ouça 10, 15, 20 testemunhos. Como é difícil construir um projeto, construir um nome, construir um crédito, construir um ministério. Agora, para perder isso, basta um minuto. Para perder isto, basta um minuto. A minha pergunta é: você está sendo fiel ao cônjuge? Está sendo fiel
aos filhos. Está sendo fiel a Deus. Está sendo fiel à igreja. Está sendo fiel à sua consciência. Por onde você tem navegado na internet? Meu filho Douglas tem uma frase que nós deveríamos colocar na tela do celular, na tela do computador, na tela do iPad, na porta da geladeira, na nossa carteira. Ele tem uma frase que diz assim: eu me nego, eu me recuso a rir daquilo que faz o meu Deus chorar.